Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade a esta obra, pelo que peço a Deus o seu sustento espiritual e agradeço a Deus o ar que Ele me concede mais este dia. Agradeço a Deus a atenção e o zelo que Ele tem tido por mim e continuo pedindo: alimente-me, Senhor, com a tua sabedoria, para que eu possa discernir com todo o entendimento a tua palavra. É o que peço neste momento, já agradecendo em nome de Jesus. O capítulo 31 do livro de Números nos diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois, recolhido serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000 a eles, e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, e a Zur, e a Hur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém Moisés
e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis todo vestido e toda obra de peles e toda obra de pelos de cabras e todo vaso de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram
a guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000. E o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500. E o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000. E o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Assim, irmãos, mais um capítulo se finda, e Deus misericordioso continuará derramando sobre a sua vida e a de todos os seus toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.